Não há como ser livre sem assumir responsabilidade. Não há como ser livre sem assumir responsabilidade. Tenham clareza, tenham certeza que essa mensagem, ela tem um poder. Essa mensagem, ela tem um poder muito grande de te levar para um outro nível. Amém? Então, olha só, em Êxodo, eu quero ler para vocês aqui, Êxodo 32:7. Ó, fez friozinho em Portugal, pronto, então não é só aqui. Êxodo 32:7 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, por quê? Risca na tua Bíblia, gente, o teu povo. Deus está falando para Moisés, ó, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado e fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou. Aí, logo no versículo 11, passa alguns versículos, no versículo 11, Moisés responde a Deus. Moisés responde assim: Porém, Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Anota isso, que eu tenho certeza, clareza, que isso vai trazer uma revelação muito grande para ti. O povo se corrompeu. Moisés subiu ao monte para orar, para falar com Deus. Moisés estava demorando voltar. Nessa demora, o povo falou: o quê? Vamos, a gente não pode ficar sem ninguém para adorar. Vamos fazer um bezerro de ouro. Juntou todo mundo, o ouro fundiu, fizeram um bezerro de ouro para adorar. Gente, eu lembro que quando eu tava lendo com os meninos a Bíblia, e aí quando tinha nessa parte, o Benjamin, ele se indignou tanto, e ele falou assim: mas mãe, olha como que Moisés aguenta esse povo, ai que povo desobediente. O Benjamin ficou assim, indignado: poxa mãe, olha, esse povo é muito desobediente. Mas o que acontece? Fato é, e não é sobre a desobediência do povo que eu quero falar aqui com vocês, é sobre uma outra coisa. Deus pega e fala: olha, o teu povo, Moisés, aquele povo que você tirou do Egito, ele já está fazendo errado de novo. Quando dá um pouquinho, Moisés fala: Deus, por que você quer matar o teu povo? Presta atenção, gente, nós não temos como ter liberdade sem responsabilidade. Autorresponsabilidade é saber que eu sou responsável por tudo aquilo que acontece na minha vida. Mas Ari, não é Deus que é o centro da tua vida, não é Deus que manda na tua vida, que controla a tua vida. Sim, gente. Tudo que eu não tenho controle, tudo que eu não posso fazer, é Deus quem faz. Mas o que eu tenho controle, sou eu quem faço, até porque existe um princípio na Bíblia, que é o quê? O que você planta, você colhe. E por mais que Deus controle a minha vida, o que eu plantar de ruim, eu vou colher coisa ruim. Tá travando aí, gente? Tá travando? A internet tá com frio? Me diz se tá travando pra todo mundo aí. Tá? Então peraí, só um pouquinho, vou colocar no 4G. Normal? Que não? Bom, coloquei no 4G, ver se melhora pra todo mundo aí, tá? Então o que acontece? Se eu sou responsável, eu também tenho o poder, o controle da minha vida. Sabe, gente? Porque o que acontece? Se eu planto coisas boas, eu colho coisas boas. Se eu planto coisas ruins, eu colho coisas ruins. Eu sou responsável. Mas Ari, tem coisa que não sou eu. Meu marido, meu casamento é ruim porque meu marido. A culpa é da minha sogra, porque minha sogra não educou meu marido. Minha sogra mimou meu marido e aí a criatura é do jeito que é.
A responsabilidade do governo, porque o governo entrou e o valor dos impostos e essa situação, e aí eu tô nessa situação financeira. A responsabilidade, Ari, é dos meus filhos, porque meus filhos são bagunceiros demais, e aí eu tô vivendo isso. Gente, se a responsabilidade for do governo, for do meu marido, for da minha sogra, for dos meus filhos, difícil demais. Eu não vou ter uma vida abençoada. Por quê? Porque depende do meu marido mudar, porque depende da minha sogra, porque depende dos meus filhos. Agora, quando eu tenho clareza que tudo que eu planto eu colho, que a responsabilidade é minha, então o controle é meu e eu vou começar a plantar coisas boas para colher coisas boas, tudo muda na minha vida. Quem tá me entendendo? Eu e você, nós somos responsáveis por tudo que estamos vivendo na nossa vida. E isso não pode ser motivo de tristeza, minha gente. Isso não pode ser motivo seu de falar assim, poxa, se eu tô vivendo essa tristeza na minha vida, se eu tô vivendo essa vida escassa, a culpa é minha. E aí você fica mal, fica triste. Não é a culpa. Vamos abolir a culpa da nossa vida, gente. Vamos esquecer a culpa da nossa vida. Não é a culpa, é a responsabilidade. Tem toda a diferença. Nós não somos culpadas, nós somos responsáveis. Amém? Escreve aqui, eu não sou culpada. Você não é culpada, mulher. Tira. Isso é de Satanás. Tira esse peso das suas costas. Você é responsável. E se eu sou responsável, eu consigo mudar. A situação que eu estou vivendo hoje, eu consigo mudar. A situação que eu estou vivendo hoje não precisa ser o meu futuro, desde que eu plante hoje coisas diferentes. Gênesis, Deus chega quando Adão faz errado. Deus chega em Adão e fala assim, Adão, o que fizeste? Aí o que Adão respondeu? Senhor, a mulher que tu me deste, me deu um fruto para eu comer. Aí Deus chega para Eva e fala, Eva, o que fizeste? A serpente me deu o fruto para comer. E aí o que aconteceu, gente? Eva, Adão, eles perderam a liberdade que eles tinham, a liberdade de poder fazer de tudo, a liberdade, a vida abundante que eles tinham, eles perderam. Ele não assumiu a responsabilidade. Eu e você hoje, nós somos chamadas por Deus para assumir a responsabilidade da nossa vida, sem culpar ninguém, sem julgar ninguém, sem culpar nós mesmas, não. Nós temos que sair dessa semana felizes, porque olha, se eu sou responsável pela minha vida, eu sou livre, porque só uma mulher madura, só uma mulher livre consegue ser responsável pelas suas atitudes. E se hoje eu não estou como eu gostaria de estar, se hoje a minha vida não é abundante como Jesus me prometeu, eu tenho certeza absoluta que isso vai mudar, porque eu vou plantar coisas diferentes para colher coisas diferentes. Quem tá me entendendo aqui? E aí talvez você tá falando assim, mas Ari, eu já tenho X idade, não dá mais tempo, sabe? Eu acho que eu já plantei tanta coisa ruim nessa vida e não dá mais tempo. Gente, dá tempo sim. Sempre há tempo. Há tempo determinado para todas as coisas. Sempre há tempo. Estava ouvindo uma história. Diz que um homem lá, e tinha o trabalhador dele ali, o servo, o secretário dele que estava viajando com ele. Chegaram no aeroporto e aí ele falou assim, olha, vai lá naquela livraria e compra o livro X pra mim. E aí ele voltou sem o livro. Quando ele voltou sem o livro, o cara falou assim, mas cadê o livro? Ah, eu não comprei não, porque era X dólares, não lembro agora, tá gente, a história. Eram X dólares e é muito caro, eu não comprei o livro. Poxa, um livro de X dólares, parece que era 90 dólares, aí daria 300 reais. Não lembro ao certo o valor, mas era um valor considerável.
E aí ele falou assim, não é caro. Claro que é caro um livro custar $90. Não é caro. Não é caro porque eu vou aprender em 5 horas. Eu vou aprender em 5 horas o que essa pessoa custou um ano para aprender, custou uma vida para aprender, gastou centenas aí para aprender. Isso é remir o tempo. A gente não precisa cometer os mesmos erros que uma outra pessoa cometeu. A gente não precisa ler todos os livros que um outro leu. A gente não precisa fazer todas as coisas que o outro fez. Eu posso sim aprender sem precisar fazer tudo isso. Isso é remir o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. O que eu preciso, gente? Ser responsável. Escreve aqui, eu sou responsável. Seja responsável pela tua vida, seja responsável pelo teu sucesso, seja responsável pela abundância financeira na tua família, seja responsável pela abundância de Deus na tua casa, seja responsável pela abundância no teu casamento. Seja responsável. É Deus que controla na sua vida, é claro. Deus é o nosso centro e é por Ele e é para Ele, tudo vem dEle. A abundância vem de Deus e é através de Deus que eu vivo essa vida abundante. Mas eu sei que eu sou responsável para tocar essa abundância. Eu sei que eu sou responsável para entrar na terra prometida. O fato de ter uma terra prometida não significa que eu vou entrar lá. A gente estudou muito isso essa semana. Eu preciso entrar, eu preciso dar o passo, gente. Eu queria estar em pé aqui para dar um passo para vocês. Eu preciso dar um passo em direção à terra prometida. Eu preciso dar um passo em direção à abundância financeira. Eu preciso dar um passo em direção à abundância emocional. Eu preciso dar um passo em direção à abundância espiritual. A responsabilidade é minha. Sempre falo, Ari, que as crianças mais pedem é limite, pois dando limite para elas, elas irão aprender a ter responsabilidades. Perfeito, Mai, perfeito. Essa semana, deixa eu contar para vocês, essa semana eu vi algo que me chocou. Eu até encaminhei para minha irmã. Tem nada a ver com isso daqui, gente, mas é muito forte isso que eu vou falar para vocês. Eu vi um vídeo na internet, nessas, né, que passa assim na tua internet, né? Um vídeo onde tava a mãe e uma menininha. Não tenho noção da idade da menininha, mas era menininha tipo de 3 anos, 2 anos, era muito pequenininha. E aí, eu não sei, gente, eu fiquei assim tão impressionada. A menina metia a mão na cara da mãe, batia na cara da mãe e a mãe falava assim, eu não ouvi, mas a mãe tentava falar com a guria e a guria metendo a mão na cara da mãe. Uma menina de 2, 3 anos. E aí tem como eu pegar e culpar a menina por ser mal educada, por não obedecer os pais, por não ser doce. A responsabilidade da mãe que não colocou limite. A responsabilidade da mãe que não ensinou o que ela pode e o que ela não pode. A responsabilidade é da mãe e não adianta essa mãe pegar e falar a culpa é do meu filho, da minha filha que não é responsável, que não é obediente. Não, gente. Quantas coisas nós estamos permitindo? Quantas coisas nós estamos permitindo? Você está permitindo aí viver uma vida escassa? Você está permitindo viver uma vida onde as pessoas não te respeitam, não te valorizam? Você está permitindo, sabe, viver uma vida onde sabe, onde não tem limites? Não permita. Você é responsável pelo que fazem com você. Ai, gente, eu não posso continuar, senão eu vou falar muito, mas assim, vocês lembram de Penina? Vocês lembram de Penina? Ana permitiu que Penina ficasse tirando da cara dela. Ana permitiu que Penina folgasse da forma que ela fez. Não, Lari, mas Ana não permitiu. É claro que permitiu, gente.
Ana ficava sem comer por causa da zombaria de Penina. Ana ficava triste por causa do que Penina fazia. Penina influenciava os dias de Ana. Quando eu deixo que a circunstância influencie a minha vida, eu estou permitindo. Eu não estou colocando limites no que o outro pode fazer comigo. E eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar peninas na minha vida. Eu sou responsável pela minha felicidade. Eu sou responsável pela minha abundância. Eu sou responsável por Deus na minha vida, pelo agir de Deus na minha vida. Eu sou responsável. Eu não posso permitir que peninas tirem a minha fome, tirem a minha paz, tirem a minha alegria. A responsabilidade não é da Penina, é minha. A responsabilidade são das Anas. Quem tá me entendendo aqui, gente? Eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pela minha abundância. Jesus, ele trouxe para nós alegria plena, independente das circunstâncias que estão acontecendo na minha vida. Jesus me deu essa alegria, Jesus me trouxe essa abundância. E com Penina ou não, eu escolho ou não ser feliz. Gente, vocês têm noção? Ó, isso aqui é o que eu estou estudando. Isso aqui é o que eu vou passar para as minhas mentoradas da Lumine. Vocês não têm noção do poder que é isso daqui. Vocês não têm noção. Eu tô falando, gente, isso aqui foi em uma semana, tá? Isso aqui foi em uma semana. Vocês não têm noção do que Deus está falando comigo disso aqui, do quanto isso vai mudar a vida delas. Por quê? Porque eu sou responsável pela minha alegria, pela minha felicidade, pelas minhas crenças fortalecedoras. Eu sou responsável pelos meus resultados. E não são as peninas, e não são as circunstâncias, e não são e não é o governo, e não é a taxa, o valor do combustível, e não é nada disso que vai tirar as promessas de Deus na minha vida. Nada disso vai tirar a terra prometida da minha vida.